Não vou brigar com a notícia. Não vou brigar com a notícia, até porque com a notícia a gente não briga. Porém, eu sou obrigado também a raciocinar um pouco, né? Ontem à noite, meu amigo Alexandre Ernst, que é muito bem informado, publicou em suas redes sociais que o empresário do Cavani estaria muito disposto a oferecê-lo ao Inter, ou já teria oferecido, já teria sugerido, enfim, ofereceu o Cavani ao Inter por um contrato de produtividade. Pois bem, vamos lá. O Cavani é um jovem de 39 anos de idade, não joga mais pela seleção uruguaia, não joga mais pelo Boca, com quem rescindiu em junho, ali, em meados da Copa, e está procurando o clube. E está se recuperando de uma lesão, tem mais isso. Pois bem, o Cavani aceitaria um contrato por produtividade no Inter, ou enfim, ou em algum clube que eventualmente o contratasse. Mas vamos lá. E eu não quero acreditar que o Inter fará isso, porque seria ocorrer no 5º erro seguido. Vamos lá, vamos contar, contem comigo. Alário, eu digo, jogador com uma certa grife, né? No caso do Cavani, mais grife que todos esses que eu vou citar, evidentemente, mas que vieram aqui e nos decepcionaram. Alário, Valência, Borré e esse aqui sem nome, mas enfim, que veio com algum cartaz e jogou 20 minutos, tomou 2 milhões de reais do Inter na justiça. Tomou não, ganhou, né? Tinha direito, ganhou. Que era contrato por produtividade também, né? O seu Mikael, lembram? Contratar Cavani seria ocorrer no 5º erro. O 5º erro. Esses 4 que eu citei, mais um, o Cavani. Veteranos, que chegam com cartaz, chegam em fim de carreira, alguns, né? A gente está vendo alguns aí que foram agora pro Boca Juniors, né? Seria trocar de centroavante com o Boca, né? Vai Valência, vem Cavani. Enfim, também tem isso. E que, na prática, jogaram muito pouco pelo Inter. E que ganharam bastante. Opa, ganharam bastante. Então eu não quero acreditar que o Inter vai tentar o Cavani. Porém, por outro lado, sou obrigado também a pensar que o Inter não consegue contratar o Bakambu, não consegue contratar o Arce, não consegue contratar o fulano, o Beltrano e o Cicrano para centroavante. Daqui a pouco começa a bater o desespero. E eu não duvidaria, apesar de não acreditar, eu não duvidaria, que lá nos gabinetes do Beira-Rio, no âmago do Beira-Rio, ou no CT Parque Gigante, não tivesse alguém que tivesse uma coceirinha. Mas quem sabe o Cavani não é uma boa? Quem sabe a gente não aposta o Cavani por produtividade, chega aqui por 6 meses, né? Isso costuma dar problema, costuma dar ruim. Eu não me lembro de um jogador que veio por produtividade que deu certo no Inter. Eu não lembro. Além do que, o cara já tem 39 anos, foi mal no Boca, o último ano dele no Boca, os últimos anos, acho que os 2 últimos anos dele no Boca são muito ruins, e vem para encerrar a carreira, né? E daqui a pouco encerra a carreira no Nacional, no Peñarol, sei lá eu, não sei para qual clube o Cavani torcia na infância, mas eu acho que se o Inter fizesse isso, e não creio que vai fazer, tá? Quero deixar bem claro que não creio que vai fazer, mas não vou brigar com a notícia, seria um grande erro, um grandíssimo erro. Enfim, tá posto, né, que o Cavani viria por produtividade, ou poderá ir por produtividade para qualquer que seja o clube, inclusive para o Inter. Ou daqui a pouco o Inter também pode tentar outros jogadores que estão sem clube. Fabinho, Falcão Garcia, Rames Rodrigues. Daqui a pouco faz um pacotão de jogadores sem clube e traz todo mundo para cá. Vamos ver o que dá. Contém ironia, tá? Eu sei que é muito difícil às vezes para algumas pessoas, mas contém ironia. Então eu não acredito e não espero que o Inter vá em cima do Cavani. Não espero. Mas, eu insisto, não vou brigar com a notícia. Se a notícia é que o Cavani aceita produtividade, aceitaria o Inter, viria o Inter com bons olhos, segundo seu empresário, por outro lado, acho que seria uma brutal mancada. Uma brutal mancada se fizesse isso de novo. Enfim. Outro ponto, Vascão da Gama, que pode ser um exemplo para nós no futuro, né? O Vasco deve 21 milhões de reais ao Inter e vai pagar, segundo a análise do próprio Inter, em suaves 15 anos. Nem sei se nós vamos estar aqui daqui a 15 anos, nem sei se vai existir planeta daqui a 15 anos. Então o Vasco basicamente se livrou da dívida que tem com o Inter, né? Dívida por Zé Gabriel, meu pai. Zé Gabriel, Zé do Trator. Zé Gabriel e também pelo glorioso David. Ou seja, o Inter nunca vai ver esse dinheiro. Nunca vai ver esse dinheiro. Mas daqui a pouco, né? Não que a gente queira que o Inter faça o mesmo com os outros, mas né? Já que a banda toca desse jeito, daqui a pouco a recuperação judicial, que é uma das questões aí que a Álvares e Marçal suscitou para o Inter, né? Sugeriu para o Inter,
daqui a pouco também a recuperação judicial é uma alternativa. Por quê? O Vasco não paga, mas o Vasco segue contratando. O Inter não vai ver nunca esse dinheiro, daqui a 15 anos, nem sabe o que vai acontecer. Mas o Vascão segue contratando e, de repente, serve como exemplo do Inter. Um bom exemplo? Não é um bom exemplo. Mas, dentro dessa bandalheira, né, que é o futebol brasileiro, daqui a pouco também serve esse caminho para o Inter, da recuperação judicial e não pagar mais ninguém e seguir contratando. Certo, turminha? Se vocês fazerem isso em casa, vocês estão ferrados, né? Bom, pedalar dívida, vocês vão ter a casa tomada, o carro tomado, né? Vai acontecer tudo isso com vocês. Agora, clube de futebol pode. Enfim, basicamente o Inter jamais vai ver a cor desses 21 milhões de reais que o Vasco deve para ele. Beijos.